Meus queridos, graça e paz a todos. Aqui é o pastor Claudinei Gomes, estamos aqui para iniciar mais uma manhã teológica. Quero facultar o privilégio que Deus nos delega, nos outorga, de mais uma vez poder fazer notório mais um assunto que será para edificação espiritual de todos, quanto inteligentemente, poder aí tirar poucos minutos para atentamente ouvir e inteligentemente compartilhar o assunto pela qual nós vamos nos subordinar a ele a partir desse instante, onde nós vamos falar de um assunto pouco falado, pouco pregado e ensinado até mesmo nas igrejas. Hoje nós falaremos de um assunto sobre a morte. É isso mesmo, mas todo mundo que gosta de ouvir essa palavra, né? A morte. Para tanto, eu quero chamar a apreciação de todos para tomar em mãos o exemplar da Bíblia Sagrada e vamos utilizar dois textos da mesma. Vamos abrir a Bíblia, Salmo de número 144, nós vamos laurear o versículo 4 e depois nós vamos para uma segunda leitura. Salmo 144 e 4, a Bíblia diz assim: o homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. A segunda leitura nós vamos nos apoiar no livro do poeta Jó, capítulo 14, vamos laurear versículos 1 e o versículo 2. A Bíblia diz assim: o homem nascido da mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Sai como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. Muito bem, para a gente falar e entrar por esse caminho sobre a morte, inicialmente quero deixar aqui uma pergunta, uma indagação, uma interrogativa a todos quanto nos ouvem sobre o que é morte. Claro que quando nós éramos pequeninos, ao familiarizar com esta palavra, a gente ficava amedrontado, temeroso, de olhos arregalados, pupilas dilatadas, de fisionomia transfigurada, né? Meio roendo unha, arrancando cabelo, e dávamos o quê? Asa à imaginação para termos a ideia de que a morte era como sendo um vulto com manto preto, escuro, um monstro, uma caveira, uma sombra pela qual ceifava a vida das pessoas, ou uma nuvem escura que vinha e levava as pessoas desta vida para o além. Enfim, quantas coisas a gente pensava, né? Para muitos, ou para muitas outras pessoas, a morte é nada mais e nada menos do que o fim de tudo. A bem na verdade, se a gente olhar então para o dicionário, nós vamos encontrar, ou encontraremos, a definição mais concreta, definitiva, sobre a morte, como sendo ela o quê? Um substantivo feminino em duas coisas, definindo o que de fato ela é. Primeiro, interrupção definitiva da vida de um organismo. Por exemplo, eu tive um infarto no olho, meu olho principal, que é o olho esquerdo, né? Existe um AVC, eu tive um AVO. Segundo a medicina, a quem eu fui desenganado no ano passado, aparenta-se que esse olho então morreu, certo? Só um milagre. Tem gente que acontece o quê? Morreu um rim, um pulmão, sei lá, um organismo aí, a morte de um organismo. Todavia, existe um segundo ponto aqui para definirmos pela linha do dicionário, que é o quê? Fim da vida humana. Baseando por esse princípio, as pessoas têm um conceito em nos dizer o quê? Morreu, acabou. Será isso uma verdade, queridos? Bom, para descobrirmos se isso é ou não verdade, morreu, acabou, nós teremos que olhar para a Bíblia, claro que sendo ela o maior manual de comportamento humano do mundo, e permitir
que a mesma nos dê uma resposta coerente, concreta, patente, real sobre isso. Será? Morreu, acabou? Então nós vamos olhar para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e o 17. A Bíblia diz assim, ó: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aí continua dizendo o seguinte: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O que no mínimo nós temos que considerar aqui, queridos, é o seguinte: esse templo aqui não é o templo pela qual Davi sonhou em construir, sua mão estava manchada de sangue, e quem constrói foi Salomão. Esse templo aqui não é aquele templo que Salomão construiu, passa pelas eras de Zorobabel e depois pelas eras de Herodes, mexido em que o doutor Lucas notifica que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Os senhores sabem que a arca representada a presença de Deus, ela sumiu, ela desapareceu, foi um mistério. Mas a presença de Deus não. E onde é que a presença de Deus mora? Aí tem gente que fala: na igreja. Eu respondo que não. Igreja não é local onde Deus mora. Então Deus não mora em templo feito por mão de homens, como a Bíblia diz, certo? A igreja é local da manifestação da sua glória. Deus não mora num templo em que Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, vaso de barro, eu e você somos esse templo hoje, e a presença de Deus mora em nós. Então perceba que se nós somos templo, nós somos como se fosse uma casa, uma moradia. Quem nós somos? Gente, nós somos tricotomia. Tricotomia, ou seja, corpo, alma e espírito. Pastor, o que é alma? Alma é o campo das emoções, é a sede do campo emotivo dentro dessa estrutura. O que é o espírito? O espírito é o que nós chamamos de o ser eterno que está dentro dessa estrutura. Ou seja, a vida que mora dentro do corpo. Sendo o corpo o quê? Chamado de casa. Chamado desse envolto de templo, ok? Então olhar, ao ver, ao enxergar uma pessoa, você nada mais e nada menos está, na verdade, vendo esse conjunto, onde você vê, não separado, mas vê esse conjunto, certo? Você vê a pessoa, né? E você está vendo o quê? Você vê ela e a casa onde ela está dentro desta casa. Então, quando eu vejo uma pessoa, na verdade, eu estou vendo o ser eterno que está dentro da casa, e a gente vê esse conjunto de uma forma uníssona. Então, vamos dar um pouquinho às imaginações, vamos um pouco mais além. Quando você chega num velório, chega lá num culto fúnebre, e você chega na beira de um caixão e vê uma pessoa morta, certo? Você não está literalmente vendo a pessoa. O que é que você está vendo? Você está vendo a casa. Ou seja, você está vendo, certo? É o que nós chamamos, intitularizamos como se fosse esse templo, esse envolto, o que chamamos de estrutura física. É aqui que de cara eu começo a derrubar esse conceito, essa tese de que morreu, acabou. Por quê? Porque a morte, na verdade, o cerne, a íntegra do que significa a essência, a morte nada mais e nada menos, querido. A morte não é um ponto final. O que é a morte? A morte é uma porta que se abre diante do ser humano para fazer com que esse ser humano venha ter acesso à eternidade. Seja a vida eterna ou seja a morte eterna. Como eu não sei falar nada fora da Bíblia, vamos fazer conexão com o que eu estou falando para dentro da Bíblia então. Gênesis, capítulo 3, versículo 7. O que a Bíblia diz? E formou o Senhor Deus um homem do pó da terra. Olha lá, a estrutura, o que nós chamamos de casa, ok? A casa está pronta. Aí o que Deus fez? E soprou em suas narinas fôlego de vida. Pronto, agora vai jogar o ser eterno lá dentro. E a Bíblia diz: o homem foi feito alma vivente. Entendeu?
a conexão que eu fiz? Agora pega Eclesiastes 12, verso 7, parafraseando com esta grande verdade, a Bíblia diz: o pó volta à terra, de onde ele veio. O pó, o corpo, ele volta para onde veio, a estrutura, a casa. E o ser eterno que está lá dentro, a vida, como é que faz? Aí a Bíblia diz assim, ó: e o espírito volte a Deus que o deu. Opa, peraí. 3 coisas eu vou aprendendo aqui com esses 2 versículos que nós utilizamos como leitura lida, meditada e refletida. A primeira coisa é que em nossa existência aqui na Terra existe de fato um ponto de partida e um ponto de chegada, onde do ponto de partida ao ponto de chegada existe um pequeno intervalozinho chamado de vida. E esta vida, meu filho, é curtíssima demais. Mais do que isso, o tempo que passou não volta mais. Para os senhores terem uma ideia do que eu estou falando, Tiago capítulo 4, versículo 14, até chega a assustar a gente o que o escritor diz. Ele diz assim, ó: vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Hein? O que é a sua vida? Aí ele diz assim, ó: vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa, já era. Balela, acabou. Por que ficar pendurado no pedestal do ego, da arrogância, da soberba, do orgulho, para dizer que o cara é, que tem, que pode, que faz? Gente, dá uma olhada nesse versículo, quem somos nós? Bom, a segunda coisa que eu aprendo aqui é que nesse mundo nada trouxemos e nada levaremos. Por isso que nós não temos que nos vangloriarmos com absolutamente nada. Sabe quem nós somos? Nós somos meros mordomos. E a terceira coisa que eu aprendo aqui é que Deus, quando nos fez, gente, Deus nos dotou de uma natureza chamada natureza de imortalidade. O que é isso aqui? A gente vive como se nós nunca fôssemos morrer. Você está preocupado aí porque cada dia que você vive é um dia mais longe do berço e mais perto da cova? Nem pense nisso, meu querido. Pensa não. Para a cultura judaica, você sabia que o sono é o 10º ponto da morte? Para o judeu, cada vez que você dorme, é como se você viesse morrido e ressuscitado todo dia. E claro que depois disso aqui tem gente que não vai querer dormir mais, né? Pois é. Então, é claro que isso é uma bênção dessa natureza da imortalidade, porque imagina saber que daqui poucos anos aí, a gente não vai estar mais aqui. Bom, é por isso, gente, é por isso que quando nós estamos em um velório, a gente fica o quê? A gente chora, a gente lacrimeja, a gente entra em desespero, o coração se parte, a gente se desarma, o coração fica com aquele câncer, com aquele buraco, aquele vazio, com aquela lacuna na alma, uma solidão cósmica nos abraça, né? A gente fica triste, abatido, moribundo, de cabeça baixa, não é verdade? Nossa alma está partida ao meio. Só que agora, eu vou responder aqui agora, por que é que nós temos essa reação, gente? Vou responder. É porque a morte, ela desenha diante de nossos olhos uma palavra, e essa palavra nunca vai ser bem-vinda, principalmente para uma pessoa que a gente tanto ama, aprecia, né? E essa palavra é chamada palavra separação. E de fato, a morte é uma separação. Só que nós precisamos tomar um certo cuidado e entender que não existe apenas um único tipo de morte. Uai, pastor, quantos tipos de morte existe? Existe pelo menos 3 tipos de morte. Pega aí. Eu esqueci amanhã teológica, disso tudo. Vamos lá. Primeiro, é chamada morte física. Segundo, morte espiritual. E a terceira, a morte eterna. Partindo desse princípio, nós temos que saber agora qual dessas mortes tem solução e qual dessas mortes que eu citei aqui não tem solução.
Então vamos começar aqui pela morte física. Pastor, o que é a morte física? Já que eu falei sobre separação. A morte física, gente, ela é a separação do espírito e do corpo. Lembra quando eu falei para você que o ser eterno mora dentro da casa? Então ela retira aquele ser dentro da casa, separando o ser da casa. E a casa vai para a terra, onde questão de horas entra no estágio de putrefação, decomposição e se acaba. Mas o ser eterno, ele tem um destinatário, vida ou morte eterna, ok? Então, se a morte física é a separação do espírito e do corpo, nós temos que fazer umas perguntas. Pastor Claudinei Gomes, morte física tem solução? Sim ou não? Eu respondo que sim. Tem. Por que tem? Vamos olhar para a Bíblia. A Bíblia diz que o filho da viúva ressuscitou. A Bíblia diz que a mulher sunamita, né? Quando ela recebe do marido o menino que estava com dor de cabeça, o menino morreu, ela põe dentro do quarto e vai se encontrar com o profeta. Mais tarde, é o profeta que entra no quarto, deita em cima do menino, e a Bíblia diz que o menino ressuscita espirrando 7 vezes. A Bíblia diz daquele soldado que quando encosta nos ossos do Eliseu, aquele defunto do soldado ressuscitou. Você olha para a Nova Aliança, o Novo Testamento, olha a filha de uma viúva, gente, partindo lá para o velório, né, daquela multidão, tudo chorando, lá ela chorando. Jesus transforma tristeza em júbilo. O filho de uma viúva ressuscitou. Você olha para a filha de Jairo, que estava morta, ressuscitou. Lázaro, a Bíblia diz que estava morto 4 dias. Jesus clamou em alta voz, Lázaro para fora, e ele ressuscitou. A Bíblia diz que muitos santos que haviam morrido na ocasião da morte de Jesus, ressuscitou. Você olha até para Cristo, Jesus morreu, morte física, mas a Bíblia diz que no clarear do 3º dia, Jesus ressuscitou. A Bíblia fala de Tabita, ressuscitou. A Bíblia fala de Eutico, aquele jovem que dormiu na janela na ocasião do sermão de Paulo, caiu, quebrou o pescoço. A Bíblia diz que ele ressuscitou. E no caso do arrebatamento da igreja, a Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E para o juízo final, todos, preto, branco, sábio, ignorante, o alto, o baixo, o homem, mulher, o velho, criança, gordo, magro, tá? Intelectual ao leigo, rico, pobre, governado como governador, todos vão comparecer ao grande trono branco. E desde o primeiro ao último que respirou, significa o quê? Vão ressuscitar. Então tem solução para a morte física, pastor? Tem. Agora vamos falar da morte espiritual. O que é morte espiritual? Bom, se a morte física, gente, tá? Ela é a separação do espírito e do corpo. A morte espiritual é a separação de Deus. Separação de Deus. Ela tem solução, pastor? Depende. Enquanto você viver, sim. Ou enquanto Jesus não arrebatar a igreja. Então aproveita aí, tá? Onde é que você encontra isso na Bíblia? O quadro exemplificado disso é a história do filho pródigo. O filho pródigo cometeu 3 erros. Número 1, pediu que não se pede herança, não se pede herança, se ganha. Então no coração ele mata o pai. Segundo erro, ele saiu de onde não era para ter saído e foi para onde não era para ter ido. É o quadro de pessoas que está dentro da igreja, melhor lugar do mundo, na casa do pai, faz besteiras de sair da igreja, se desvia do evangelho, abandona a fé, morre espiritualmente, da morte espiritual. Olha o que esse filho fez. Naquela vida precária, caótica, delicada, ele resolve voltar. O que é que o pai vai dizer? Olha lá. O que estava morto reviveu. Por isso que avivamento veio do verbo avivar. E avivar é dar vida. Então observe que a proposta do avivamento é dar vida. Entendeu bem, filho? Dar vida para quê? Para aqueles que morreram espiritualmente. Para a morte espiritual, a proposta do avivamento é dar vida. Entendeu? Bom, se a morte física é a separação do espírito do corpo,
A morte espiritual é a separação de Deus. E a morte eterna, pastor? A morte eterna, ela é a separação eterna de Deus. Se tem solução para a morte física e tem solução para a morte espiritual enquanto eu vivo, e para a morte eterna, pastor, tem solução? Não tem solução. Quem morreu sem salvação foi destinado para onde tem como consequência não ter obedecido a palavra. Quem morreu salvo está descansando para o grande dia do arrebatamento, ressuscitar e junto encontrarmos com Cristo nos ares, conforme Paulo disse aos Tessalonicenses. Bom, agora concluindo aqui, se tivéssemos que, quando a gente está no velório chorando, né? Se a gente tivesse que ligar para aquela pessoa que partiu salvo, gente, e pedir para ela voltar, não, pelo amor de Deus, meu amigo, volte, pelo fato dessa separação. Quem sabe essa pessoa estaria dizendo duas coisas, segura aí. Primeiro, se você não perder a sua salvação, quem é que disse para você que nós estamos separados eternamente? Morte física tem solução, conforme eu disse aqui. E no arrebatamento, sabe o que vai acontecer? 1 Coríntios capítulo 15. Vamos lá olhar os versículos 51 e 57, você dá um glória bem gostosinho aí. Olha o que a Bíblia diz. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Paulo atribui aqui a questão da morte para quem morre salvo. A questão não é morte, é sono. Por isso que Jesus disse assim, meu amigo Lázaro dorme, eu vou despertar do sono. Tá? Então, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então vem a pergunta, vem a indagação, vem a interrogativa: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito e louvado seja Deus. Segunda coisa, que a pessoa pela qual você está pedindo para ela voltar, no mínimo, né? Volta, no mínimo, ela estaria a dizer o seguinte: eu saí desse lugar maravilhoso de glória, onde a paz, gozo e alegria, para voltar à terra de sofrimento, sofrer angústia, tristeza, amargura, dores. Não faço isso. Vem você daí para cá, em vez de eu sair daqui para onde você está. Bom, gente, para encerrar aqui, alguém um dia me perguntou o seguinte: pastor Claudinei Gomes, quem morre volta? Eu respondi dizendo o seguinte: primeiro, você tem que entender que a Bíblia diz lá no livro de Romanos capítulo 5, versículo 12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, que todos pecaram. Aí você subentende que a Bíblia diz também em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Você pecou? Então agora você tem o teu salário. E o salário é morrer. Tá? Aí eu respondo a pergunta pela qual a pessoa me faz, dizendo: pastor, quem morre volta? Aí você vai encontrar em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz assim, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Aí alguém diz assim: pastor, mas e a história de quem fulano, cicrano, beltrano morreu e voltou? Cuidado, meu filho, o que volta não são pessoas,
e sim fantasmas. Pastor, mas fantasma existe? Existe. Fantasmas são demônios. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, diz que Satanás pode transfigurar em anjo de luz, tá? E eu encerro aqui dizendo o seguinte: se o propósito do inimigo é roubar, destruir e matar, o de Cristo é de dar vida, vida abundante. E vida abundante, gente, significa o quê? Vida plena, vida com qualidade, certo? Então, nisso eu aprendo que tudo que serve como parcela de cooperar para matar fisicamente, vai matar você de forma espiritual e também vai te matar eternamente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O cigarro. Cigarro causa câncer, impotência sexual, desgraça a vida da pessoa. Certo? Ele dá vida, ele mata ou dá vida? As drogas. Camarada escravo da cola, crack, maconha, cocaína, heroína e LSD. Tudo quanto é droga. Bebida alcoólica. Dá um punhado de desgraça. Certo? Perceba que esses caminhos, ele vai matar você fisicamente, rouba a saúde, destrói, mata espiritualmente e te joga a morte eterna. E a mentira, engodo, falcatrua, prostituição, uma vida de promiscuidade, imoralidade, carnalidade, sensualidade, certo? O pecado, a desobediência, pode ter certeza, ele vai te matar fisicamente, mata o seu emocional, destrói a sua vida espiritual e te joga a morte eterna, tá? Então eu concluo aqui dizendo que o propósito de Deus é que você viva bem, gente. Viva bem aqui na terra, para que quando você trombe com a morte física, isso não seja o final de tudo, porque você garantiu a vida eterna, onde a solução para esta morte física existe e vai se dar com a contagem regressiva que já começou para o grande dia do arrebatamento da igreja, onde os mortos ressuscitam primeiro e encontraremos com Cristo, e esse encontro está mais perto do que você possa imaginar. Fique com essa palavra, compartilhe com uma multidão de gente para que muitos outros sejam edificados. Um beijo no coração, Deus abençoe vocês, tá bom? Bom mesmo é ficar com o que a palavra de Deus diz. Não precisamos de argumento filosófico, nem do palpite pitaco do A ou do B. É o que a Bíblia diz. Tá bom, querido? Nosso contato aqui é 0 operadora 12 981 26 16 30. Um beijo no coração e até domingo que vem para um outro assunto na Manhã Teológica. Uma semana rica, abundante, de paz e prosperidade a todos.